Boa noite a todos. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor para nós ministrarmos um pouco do que nós temos que aprendido com a palavra de Deus e para bendizer o nome do Senhor e cantar ao nome do Senhor. O Salmo 125, se você quiser abrir, o Salmo 125 ele é um salmo muito bonito, porque olha o que diz o Salmo 125, é um salmo de cântico, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Que coisa interessante, né? Eu nunca fui em Jerusalém, mas a palavra do Senhor diz que tem montes em volta da cidade. E que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Então, se você está aqui essa noite, você não está sozinho, irmão. O Senhor está à sua volta. O Senhor está à nossa volta. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa proteção para dias difíceis. Ele é a nossa proteção no dia da alegria também. Mas o Senhor tem sido um refúgio em tempos de tristeza. Graças a Deus, parece que esse pesadelo todo está passando e o mundo está voltando ao normal. Mas nós vamos voltar ao normal e vamos fazer o que é melhor: falar do amor de Jesus. É o que nós queremos fazer essa noite. Essa é a nossa proposta. Você que nos assiste, eu convido que você assista esse culto até o final e cante em nome de Jesus. Amém? Convido a todos que fiquem de pé e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e vamos louvar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que a tua palavra diz, Pai, que o Senhor habita, Senhor, em volta do teu povo. O Senhor habita em volta daqueles que o temem, Senhor. Ó Senhor, então, essa noite recebe nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, nossos pensamentos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui essa noite. Às vezes, meu Deus, a pessoa chega aqui com a cara bonita, feliz, mas só o Senhor sabe o que tem dentro. Então eu te peço que o Senhor transforme, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Pai, que o Senhor enche essa pessoa de alegria, de certeza, das respostas que ela precisa para seguir em frente, meu Deus. Nós precisamos disso, Pai. A cada dia nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. Graças a paz, igreja, boa noite. Amém. Deus abençoe sua vida, você que nos assiste, Deus abençoe a sua vida também. Vamos louvar e bendizer o nome dele, porque ele merece, sim, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nosso propósito hoje é exatamente isso: adorar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque ele é digno, digno é o Cordeiro. Amém? Cantemos ao Senhor. Se você canta, sabe a letra, cante conosco. Amém? Diga na orelha.
bênção, né, irmãos? Louvar ao Senhor é muito bom, né? Quero dar alguns avisos. Terça-feira, Maranata de oração, 8 horas. Ainda é online, né, Paulo? Ainda é online, não está pessoalmente não. É só entra no Zoom lá nas redes sociais, Maranata de oração. O povo que ora, orando, intercedendo um pelos outros. E quarta-feira, os núcleos aqui em Suzano, presencial. Mogi das Cruzes, os núcleos já voltaram também. E o nosso domingo, o culto da família, que é no domingo, a partir das 6 horas, 18 horas. E que você possa participar de todos esses eventos. Se você quiser saber mais sobre isso, você entra nas redes, nos links das redes sociais, e lá tem tudo, Instagram, Facebook, tudo está lá. Amém, irmão? Quero falar um pouquinho sobre generosidade. Generosidade. Poucas pessoas gostam de falar de dinheiro, né? Poucas pessoas. Quando eu entrei na igreja, eu peguei uma leva que quando o pastor ia falar sobre dinheiro, se você não desse dinheiro, você ia ser amaldiçoado. Eu peguei essa parte, irmãos, infelizmente, mas não é isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu vim falar para vocês hoje de alegria, de esperança, de bondade. Se você tem condições de ofertar, se você tem condições de abençoar, porque essa igreja aqui, ela não cria dinheiro, não deixa dinheiro na conta para fazer um status quo ou para pagar viagens milionárias para o pastor ou carrão, não, nada disso. O intuito é divulgar e ajudar a levar a palavra de Deus mais e mais. Então, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, e você quer ofertar, faça isso de bom grado, de bondade do coração. Um versículo que eu queria estar lendo com os irmãos é o livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 19. Esse versículo aqui, eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo você tem que ler ele e entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele vem dizendo aqui, agradece os irmãos pelas ofertas que foram enviadas e que Deus recebe como se fosse uma espécie de sacrifício agradável, um aroma suave a Deus. E aí ele chega nesse versículo que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meus irmãos, o que está dizendo aqui? É algumas necessidades? Não, é todas as necessidades. Aí um irmão uma vez falou para mim, mas em glória por Cristo Jesus, porque todas as bênçãos que nós recebemos está na pessoa do Senhor Jesus. É Ele que nos abençoa, é através dele que nós temos salvação, libertação, é através dele que podemos ter uma vida e uma vida plena, não somente aqui nessa terra, como na eternidade. A nossa vida eterna começa aqui, mas ela não para aqui, depois que nós morremos aqui, fisicamente. Ela continua na glória, porque essa é a proposta daqueles que creem no Senhor, conforme eu abri o culto, dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, e estarão para sempre firmes na presença do Senhor. Então, se você tem alguma necessidade, João, mas eu estou passando necessidade nesta área, eu preciso de ajuda. Meu irmão, eu encorajo a você, ler esse versículo na sua casa e ore na sua casa, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, riquezas de quem, irmão? Riquezas de Deus, riquezas celestiais. O Senhor é dono do ouro, da prata, da terra, do carro, do banco, de tudo. Ele é dono de tudo, irmão. Há de suprir todas, não é uma, nem outra, todas. As nossas, a minha, a sua, a daquele irmão que você conhece, daquele que está passando necessidade, todas.
há de suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra, irmão. Eu quero me estender mais um pouquinho, eu quero dar um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás. Um irmão fiel, crente na igreja, ele morava com a família dele, com o filho e com a filha, e a esposa, num quarto que não dava diz ele que dava 2 por 3 mais ou menos. Não tinha espaço, era do fogão para a cama, e um banheirinho. E um dia ele ouviu essa palavra, o irmão ministrou essa palavra na igreja, uma igreja lá pelos anos 50, e o irmão pregou aqui, neste versículo, e encorajou a ele a orar nesse versículo. Ore a Deus. Você tem necessidade essa noite? Ore a Deus. Ele há de suprir as suas necessidades. E ele chegou na casa dele, e ele orou, pedindo: Senhor, eu preciso de uma casa. E no outro dia ele falou: Senhor, eu preciso de uma casa. E todo dia ele orava nesse sentido, todo dia ele orava nesse sentido. Bom, enfim, irmãos, a história desse homem é tão fenomenal que eu não podia falar tanto aqui, que ia tomar todo o tempo. Mas esse irmão, ele não só conseguiu casa aqui no Brasil, como ele doou, como hoje ele mora num lugar muito privilegiado lá nos Estados Unidos e pode, através da internet, divulgar a palavra de Deus, já com seus cabelinhos brancos, jubilando na presença do Senhor, porque o Senhor supriu todas as necessidades dele. E se o Senhor supriu as necessidades dele, supre a minha também. Eu creio. Se você crê, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, mas creia. Lembre-se disso. Você sair daqui hoje, ore. Deus é aquele que supre, irmão. É aquele que nos surpreende. Amém, Natan? Você crê? Amém, eu creio. Com posse. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Jesus, porque o Senhor é aquele que supre a necessidade de cada um, Pai. Senhor, são tantas necessidades, mas a necessidade da necessidade o Senhor já supriu, que é a nossa salvação. Ó Senhor, mas nós vivemos nessa terra, Senhor, e muitas vezes uma terra, muitos vivem errantes, precisando da Tua ajuda, Senhor, precisando do Teu auxílio, Pai. E são tantos os desafios, são tantos os obstáculos que às vezes pensamos: como é que vamos conseguir? Quando na verdade devemos orar e pensar nisso que o apóstolo Paulo falou, que é que o Senhor supre todas as necessidades daqueles que confiam no Senhor, Pai. Então nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e colocamos, Jesus, nossa confiança em Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor visite esse lar agora, Senhor, e que o Senhor abra as portas do céu, que o Senhor quebre todas as correntes, tudo aquilo que vem aprisionando esses irmãos por tanto tempo, que hoje seja um basta, Senhor. Que essas pessoas venham dar glórias ao Teu nome, que a Tua casa possa sobejar de tantos donativos, Pai, para que as outras pessoas possam glorificar o Teu nome com vigor, com alegria, Pai. Não por aparência ou por necessidade, Pai, mas o Senhor ama quem dá com alegria, Pai. E nós estamos aqui, Pai, te pedindo, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Amém. Você que sente no coração, venha com alegria, ofertar e dizimar na casa do Senhor. Que Deus abençoe você, porque Ele é um Deus de amor, Deus de paz. Ele é o nosso Deus maior, Ele é o nosso Deus grande. Não há outro Deus como Ele. Aleluia. Que nesse louvor você venha fazer Ele como uma oração, e o Senhor recebe a sua adoração, o seu louvor, como um cheiro suave. Aleluia.
Amém. Rapidamente queria chamar nosso irmão Alex. As quartas-feiras agora nós teremos testemunhos, porque eu acredito que Deus fala através da palavra, Deus fala através dos louvores, nós falamos com Deus através das nossas orações, mas Deus age na vida das pessoas de forma extraordinária todo o tempo. Muitas vezes nós somos tocados por isso. Por que Deus faz milagre na vida das pessoas? Só para o nosso bel prazer? Não, porque para que nós testemunhamos do poder dele para outras pessoas. É para isso que Deus faz milagre. Por que Deus ressuscitou Lázaro? Só para ter um choro a mais ali? Jesus foi lá e ressuscitou lá? Não, para aquilo ser impactante na vida das pessoas. Então, os testemunhos, eles servem, e os milagres que Deus faz na nossa vida é para nós falarmos isso para as outras pessoas. E é isso que nós vamos ter oportunidade agora. Nosso irmão Alex, o diácono aqui da nossa igreja, vai dar um breve testemunho daquilo que Deus fez na vida dele essa semana. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu acho que eu vou chorar de novo, mas tudo bem. Amém. Vivemos tempos difíceis, muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas sofrendo, mas também vivemos tempos de alegria com muitas vitórias. Deus se mostra nas nossas vidas todos os dias, e a cada dia vemos quanto somos dependentes da misericórdia e da graça divina, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Amém, e amém por isso. Todos sabem, eu peguei Covid, eu não imaginei que eu sofreria tanto. Quando eu peguei, eu estava conversando com o Paulinho, que corre, é atleta, né? E eu pedalava uma certa quantidade também, então eu achava assim, puxa vida, o Paulinho pegou e não sofreu, eu acho que eu também não vou sofrer tanto. Mas sofri, e sofri muito. Num dos dias eu achei que Deus ia me levar, e conversando com Deus eu falei para Deus: Deus, minha alma está à sua disposição, se for a minha hora, eu estou pronto, mas eu quero ficar mais um pouquinho, para cuidar um pouco mais da Socorro, eu quero ficar mais um pouquinho para cuidar um pouco mais do Vinícius, eu quero ficar mais um pouquinho porque eu não quero ver a minha mãe sofrendo, porque em 2 meses tivemos muitas perdas na família. Vocês sabem, a minha mãe, ela tem uma irmã gêmea, a minha tia teve um infarto fulminante, faleceu fulminante. 13 dias depois, a irmã mais velha da minha mãe faleceu. Então assim, a gente passou períodos difíceis. Então, além da dificuldade, eu sou artista, vocês sabem, eu vivo de desenhar e de fazer mágica. É isso que sustenta a minha casa. Então vivemos assim um período muito difícil, além do período financeiro, das dificuldades financeiras. Não estamos necessitando de nada, não estamos precisando de nada no momento. Se precisar, eu peço sim ajuda aos irmãos, porque eu aprendi com o irmão Joelmo que a gente não pode reter a bênção. E aqui é o lugar para a gente conversar com os irmãos sobre as nossas necessidades. Eu tive uma intercorrência lá no hospital, e nessa intercorrência eu quase fui. O médico depois falou: seu Alex, bateu na trave, né? Eu bati na trave. E depois, orando, eu falava com Deus assim: puxa vida, Deus, quem sou eu? Eu sou homem, falho, fraco e pecador. Tantas pessoas tão dignas que sofreram menos que eu e acabaram não sobrevivendo, não resistiram a esse vírus terrível, e eu estou aqui. É impossível para mim acompanhar ou perceber ou entender a perspectiva divina. Então, mesmo tendo ficando meio encabulado em agradecer, eu tenho que aceitar a misericórdia divina, a graça divina que me alcançou. Então eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer aos irmãos, porque quando eu cheguei, eu já estou me emocionando, desculpa, mas quando eu cheguei, o louvor estava ensaiando aqui, e eu não imaginei, o louvor parou e fez uma festa quando eu entrei. Eu não imaginava esse carinho do pessoal do louvor. Daí lá no fundo, eu conversei depois da oração, antes do culto,
Eu conversei um pouco com o Joelma, um pouco com o Marcelo, e o Marcelo chorou de alegria por eu estar aqui. Sabe, foi um carinho tão gostoso, e eu chorei junto com o Marcelo. E quando eu subi aqui, os irmãos fizeram festa de novo. Então, se a gente quer atravessar o mar sozinho a nado, é possível, mas é muito mais fácil atravessar o mar no barco, remando com os irmãos. E eu não quero sair desse barco jamais. Eu quero sempre estar aqui remando com vocês. Eu amo essa igreja, eu amo os irmãos, e eu sei que o Senhor está conosco, e o Senhor está aqui, não nesse prédio que é chamado casa de oração, mas o Senhor está em nós, que somos a igreja de Cristo. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, em Naum 1:7: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Se Deus fizer, Ele é? Se Ele não fizer, Ele é? Você se refugia em Cristo? Então eu estou com você, irmão. Graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por nós, pela nossa vida, pelos milagres, pela graça e pela misericórdia que nos alcançam. Só tenho a agradecer a Deus. Amém. Amém. Aí, agora sim. Amém. Deus abençoe, viu? Muito edificante para nós. Já pregou, né? Na verdade, já poderíamos até encerrar aqui nesse momento, que Deus já falou comigo, creio que já falou com vocês também. E tem mais um pouquinho da parte dele para mim e para você. É curioso que a gente que prepara uma mensagem, você vai olhando as coisas acontecer durante o culto e ninguém sabe o que o pregador vai falar, assim. Sabe o tema, mas não sabe o que vai falar, só ele sabe. E as coisas vão acontecendo em concordância e você vai confirmando, nossa, Deus. E hoje já falou várias vezes sobre o tema de hoje, que é sobre desânimo e como vencer o desânimo. Não sei se para vocês como é que foi, eu tenho que ficar preso aqui por causa do microfone da gravação, mas eu gosto de andar para lá para cá. Não sei como é que foi para você lá, a pandemia. Foi bem pior que você achava, sim ou não? Sim. Para mim foi bem pior do que eu achava. Eu pensei que era uma coisa, sei lá, nossa, acho que vai durar um mês esse negócio aí, né? Tava pessimista. Um mês aí nós vamos ter de coisa fechando, parando. E quando achava que quarentena era 40 dias, né? 40 dias, quarentena, resguardo, né? Vamos ficar aí um mês. Nossa, como é que vai ser? Meu Deus, ficar um mês parado. Ai, bobinho, né? E aí, só que a pandemia trouxe consequências, acho que muito piores para a nossa vida do que só a doença. Muita gente nem pegou, né? Eu até falo, eu não peguei Covid, não sei, quantos aqui não pegaram? Nunca pegaram nenhuma vez? Então vocês estão igual eu, nem o vírus quer vocês, irmão. Tá igual eu. Nem o vírus está me querendo. Então, mas a consequência psicológica, os estragos, o efeito colateral, né? Não sei na vida de vocês, mas eu acompanho várias famílias. O efeito colateral que o vírus, que essa pandemia causou nas famílias, na vida financeira, nos relacionamentos, no humor, numa série de coisas, no nosso cotidiano, na nossa rotina. A gente está voltando aí, né? Tá soltando, mas nem sabe mais como que faz, né? Eu lembro que eu ia todo domingo no parque ali, perdeu, nem futebol, a gente não assistia futebol, nem domingo teve jogo lá, ainda bem que eu não vi, meu time foi bem mal, mas a gente perdeu vários hábitos aí, e a pandemia trouxe, e ela agravou uma crise que estava embutida nas pessoas, que é o desânimo. Ela veio aflorar esse desânimo aí na mente, na vida de todo mundo.
E isso, agora, coisa que era pequena, agora ganhou proporção maior. É ou não é? Conversa com uma pessoa na rua, acho que eu vou procurar bater um papo numa rodinha. Eu lembro que acho que foi em 2007, 2008. Eu quebrei, né? Vendi a empresa, aí quebrei, aí fui investir na bolsa, aí tem uma crise no americano lá do subprime, perdi tudo que eu tinha na bolsa, quebrei. Aí eu vinha para Suzano, eu moro afastado aqui lá no Sesc, ficava em casa lá, trocava de roupa, saía de manhã cedinho, aí trocava roupa, aí ficava no computador, deixa eu só ver meus e-mails, né? Ver o Orkut aqui e tal, e olhava aquela coisa, agora eu vou pra rua. Ah não, deixa eu dar só mais uma olhada no sei o que. Daqui a pouco eu olhava, mas são 10h30, para eu ir lá pro centro, já voltar pro almoço, é melhor ficar aqui. Aí já ficava depois do almoço. Quando eu vi, eu ficava o dia inteiro preso dentro de casa. Trocava de roupa, colocava a camisa polo lá, era meu uniformezinho na época, camisa polo, calça jeans e um sapatênis e ficava dentro de casa. Aí uma hora eu falei, eu estou escravo da minha casa, preciso ir pra rua. Aí eu ia pra rua e subia a rua Glicério lá, ia até, parava o carro aqui perto da igreja, subia até lá na delegacia, voltava, pensando em coisas para fazer, ideias e tal, e encontrava com um, encontrava com outro, e conversava, o pessoal animado, e eu acabava também me animando mais. Só que hoje, com a pandemia, se você vai na rua conversar com as pessoas, parece que você volta pior para casa. Tem hora que eu falo, melhor nem conversar. E aí, irmão, como é que tá? Tá, daquele jeito. E vem aqui, caminhão, vamos pegar uma cebola, vamos descascar junto aqui. E aí a gente vai chorar junto, porque é um pior que o outro. E isso vai trazendo desânimo. Agora, por que a gente fica desanimado? Por que o desânimo e essa perda de vontade de fazer as coisas, de prosperar em todas as áreas da vida, ela nos acontece? Por que acontece isso? Salvo exceções, o que acontece com os desânimos são uma sequência de frustrações. A gente coloca expectativa em algo, em alguma coisa, e a gente tem uma sequência de resultados negativos e aquilo lá vai desanimando. Quer ver um exemplo disso? Você coloca expectativa num negócio. Aí aquele negócio você trabalha, nunca cresce, nunca vê dinheiro. E aí você, prejuízo, uma hora você vai desanimando. Não, vamos insistir mais um pouco. Eu não sei, acho que... Aí começa a desanimar. É ou não é? Quem já aconteceu isso? Eu já. Relacionamento. Por que os casamentos hoje eles estão sendo destruídos? Porque todo mundo colocou a expectativa no seu cônjuge. Então, essa semana mesmo eu estava falando para um rapaz, ele fazendo a instalação, ele falou da minha família, enfim, a gente começou a conversar, ele deixou a bola pingar para mim, aí eu já fui falar, como é que vocês conseguem? Eu falei, vou te falar a razão. E aí foi 2 horas ali de conversa. Mas uma coisa que eu comecei a comentar com ele, quando eu falei do amor é dar e não receber, ele pegou, abriu assim o olho, como se ele nunca tivesse ouvido falar, uma coisa que na igreja é uma coisa mais comum que você ouve falar, amar é dar, não é receber. Ele falou, só dessa chave, acho que meu casamento não teria acabado. Porque ele colocava a expectativa toda em cima de ser amado, da mulher dele trazer amor para ele. E ela colocava a expectativa toda do amor dela em cima dele. Imagina o que deu? Frustração, desânimo, né? Uma doença, por exemplo, não sei se você já teve uma doença crônica, mas você fica com dor muito tempo, dor hoje, dor amanhã, dor depois, dor, chega uma hora que você começa a desanimar e acostumar a viver com aquela dor. Desânimo, sequência de frustração. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, eu quero convidar você a abrir em 1 Reis, capítulo 19, 4. Temos várias histórias. Isso não é um privilégio nosso, não é um privilégio meu ficar desanimado. Se você já ficou ou está, não é um privilégio seu.
vários heróis da fé também passaram por vários conflitos. 1 Reis 19:4. Amém? Antes da gente ler, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e fale através de mim. Que o Senhor ministre nas nossas vidas esses caminhos para nós vencermos os desânimos através da Tua palavra. Que não seja as ilustrações colocadas aqui, mas a Tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. A famosa história de Elias, que acabou de derrotar um exército lá de profeta de Baal, tacou fogo no molhado, aconteceu pirotecnia, foi um evento da década lá, do século, e vocês conhecem a história, amém? Pois se você não conhece a história, eu te convido a ler esse capítulo inteiro. Mas na sequência logo disso, Jezabel falou para ele: quero sua cabeça, amanhã, nesse mesmo horário que você fez com os nossos profetas lá, eu vou fazer com você. E ele deu no pé, correu, fugiu da Jezabel. Por que ele fugiu? Para não morrer, certo? Aí ele fugiu para escapar da morte, então ele não queria morrer. No outro dia ele está lá, capítulo 19, versículo 4, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou no pé de Giasta, eu não sei que tipo de árvore é essa, se souber depois me dá um alô. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Não é estranho um cara que acabou de fugir para não morrer, agora está pedindo a morte? E ele fala assim: tira a minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor que os meus antepassados. Ele ficou frustrado porque ele não conseguiu ser melhor que os antepassados dele, que os pais dele, nessa versão que está aqui no projetor. Porque ele tinha um grau de expectativa, ele colocou, percebem? Frustração, por quê? Nós sempre temos frustração na nossa vida porque nós colocamos a expectativa em algo, em alguém ou em alguma coisa. Nós não atingimos aquilo que nós, mesmo que inconscientemente. Muitas vezes, eu quero que você faça esse exercício na sua vida, no modo geral. E muitas vezes esse desânimo, essa frustração, e nós não sabemos o porquê. Na verdade, não é porque nós não sabemos o porquê, é porque nós não esmiuçamos o que tem por trás daquilo. E coisas do passado, coisas às vezes até que inconscientes da nossa criação, da vida do modo geral, alguma situação que nos trouxe uma situação de grande impacto emocional, por alguma série de motivos, nós então colocamos alguma expectativa em superar isso de uma maneira tentando realizar alguma coisa, conquistando alguma coisa com as nossas próprias mãos. E quando isso não acontece, o que nós ficamos? Desanimados, frustrados. E assim aconteceu com vários heróis da fé e também com Elias. Agora, rapidamente, eu quero deixar essa história, ela é longa e no nosso tempo aqui nós não teríamos para discorrer sobre ela. Eu tiro 3 lições rápidas que eu quero passar para vocês, por isso fica bem focado, porque agora nós já vamos entrar na aplicação disso daí. O que isso tem a ver com a minha vida, a história de Elias? Então aqui na sequência do texto é muito legal, porque ele vai para uma caverna, ele quer se entregar, aí o anjo vem e dá um peteleco, acorda aí, come. Aí ele acorda, come e volta a dormir. Já escutei até um pregador falando, tá vendo? Isso aí quer dizer que está na Bíblia que você pode repetir. Já que ele comeu, dormiu, acordou, comeu de novo, então ele falou, está na Bíblia que você pode repetir, hein, irmão? Aí o outro irmão falou, mas só que depois disso ele caminhou 40 dias sem comer, você topa? Ele falou, deixa pra lá. Então, a história continua, e aí acontece o vendaval, o terremoto, e a Bíblia diz assim, e Deus não estava lá. E aquele tormento todo acontecendo, Deus não estava lá. E aquele fuar todo, e terremoto, e ventania, Deus não estava lá. Aí uma leve brisa
e ali estava Deus. Já reparou que na minha vida, na sua vida, quando está tudo virando de ponta cabeça, eu falo, tem época na vida da gente, e eu acho que eu não conheço alguém que tenha vivido aí anos e não tenha passado por um período desse. Eu falo, parece que jogaram a gente dentro de um liquidificador e colocaram para bater. Você já se sentiu assim? A vida vira de perna pro ar, vira de ponta cabeça, você não tenta se agarrar em lugar nenhum, você não consegue, está tudo fora do eixo, todas as suas bases, a sua segurança foram embora, e é assim que você se encontra. E aí naquele momento você pergunta, geralmente onde está Deus? Será que Deus não lembra de mim? Se Ele salvou tantas pessoas, por que não vem me salvar? E muitas vezes isso é propósito de Deus mesmo, para você estar ali, para você crescer, para você amadurecer, para você ter um milagre, para você testemunhar depois de Deus mais para frente. E nós nos comparamos uns com os outros, isso que é engraçado, porque sempre que a gente olha para alguém, a gente fala para Deus, olha Deus, por que comigo? Quando a gente fala por que comigo, a gente está querendo dizer, tem várias pessoas aqui, por que o Senhor me escolheu para sofrer? E aí eu entro nesse estágio de desânimo. Então, 3 escolhas. Número 1, escolha seus pensamentos. Escolha seus pensamentos. Como assim? Já ouviram, desde criança você escuta, o pessimista olha para o copo meio vazio, o otimista olha para o copo meio cheio. Já ouviram isso, né? Todo mundo já ouviu isso aí. Agora, eu posso escolher olhar para o copo meio vazio e meio cheio. E quando eu olho para o copo e eu vejo o copo meio vazio, eu posso fazer um exercício e pensar, por que eu estou olhando para o copo meio vazio? Eu não podia olhar para o copo meio cheio. Outro problema das pessoas, escolha seus pensamentos. Você precisa escolher olhar para as coisas boas no mundo. Eu converso com uma pessoa, eu trabalho com uma pessoa que às vezes eu tenho que parar, falar para ela assim, para de ser negativo, cara. Tudo vem problema. Olha, vamos mudar esse ventilador para lá. Ah, mas aí você vai me complicar, porque aí vai tirar o ar daqui e o ventilador vai ficar lá. Tá bom, mas vamos mudar. Daqui 10 minutos eu só vou fazer um negócio, quero fazer um ventinho naquela parede, 10 minutos eu vou... Não vai mudar em nada. Aí tem que contar uma história longa para a pessoa falar, tá bom. Ele não podia falar simplesmente, tá bom, pega lá, daqui 10 minutos você me devolve? Beleza, tomara que dê certo para você. Então, escolha seus pensamentos, não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa amarga. Outra coisa, tem até um teste de capacitação psicológica, que é um chamado teste Locus, de que nós temos um nível, não sei se você sabe disso, de medir o quanto que nós depositamos em nós e o quanto nós depositamos nos outros os problemas da nossa vida. E geralmente quem está desanimado, quem está frustrado, quando ele faz esse teste, ele nota que grandes partes dos problemas ele deposita nos outros. Então, o problema é da pandemia, o problema é dela, o problema é dele, o problema é daquela igreja, e aí eu vou para outra igreja, eu vou para outra, o problema é que eles não gostam de mim, e a gente sempre deposita no outro, e a gente nunca olha para os nossos problemas. Espera aí, o problema sou eu. Se a minha família está do jeito que está, o problema sou eu. Se os meus negócios estão do jeito que está, o problema sou eu. Porque eu preciso me capacitar para uma coisa nova, eu preciso de novas estratégias, enfim. Sempre que você coloca o problema em você, toda a frustração da vida, ela diminui. Faz sentido para vocês? Amém? Amém. Escolha as suas palavras, é o segundo item. Escolha as suas palavras. A palavra, irmãos, tem poder. É isso que eu falo, que o culto acaba casando, né? O Joel deu um breve testemunho aqui, e o irmão começou a falar que eu tenho uma casa, eu quero uma casa, era alguma coisa assim, não é?
preciso de uma casa, e aí ele começou todos os dias a falar aquilo e de repente, algo mágico aconteceu e brotou uma casa na frente dele? Não, duvido, eu nem conheço a história, mas eu sei o que aconteceu. A mente dele começou a ser programada para conquistar uma casa. E aí ele deve ter começado a pensar em pensamentos menores. Como eu faço então para conquistar uma casa? Aí ele falou, bom, preciso juntar dinheiro. Quanto custa uma casa? Ele deve ter ido ver uma casa. Ele começou a trabalhar em cima disso. E aí as coisas começaram a acontecer na direção de uma casa. Jó falou até assim, os meus maiores medos eles me sobrevieram. Então, a palavra sim tem poder. Não assim, olha, vai cair um fogo no Natan agora aí. Não tem poder. Agora, a palavra, hoje nós temos estudos que a programação que nós temos na nossa mente, ela pode ser modelada assim para nos encaminhar. Então, a palavra sim, ela tem poder. Então, se você sempre está falando coisas negativas, eu não posso, não consigo, eu não sou para isso, eu não presto, meu casamento nunca vai dar certo, meus filhos nunca vão ser... Você sempre vai colher aquilo que você sempre joga para fora, amém? E o terceiro item, escolha seu alimento. Eu adoro isso. Teve uma semana lá em casa, estava todo mundo endemoniado lá, a criança brigando, mulher... Aí só faltava ter cachorro e papagaio. Até um peixinho que a gente tem lá não estava dando certo lá. Aí eu olhei, cheguei em casa, que casa maluca é essa? Todo mundo. Aí eu olho, o problema é deles ou o problema sou eu? Aí esse estado locos, eu pensei, deixei assim, o problema sou eu. Mas você chega em casa do trabalho, o homem sabe o que é isso. Quer chegar em casa, cheguei no meu quartel, quero descansar. E aí a casa está pegando fogo quando você chega lá. Aí você pensa assim, vou voltar para trás ou eu vou entrar e encarar isso daqui. Mas o problema são eles, não sou eu. Acabei de chegar na minha casa, eu quero descansar. Esse é o pensamento do outro. O pensamento meu passaram a semana inteira, o que eu plantei na minha família? Comecei a pensar, Netflix, viram bastante. Jogaram videogame as crianças, fizeram tudo. E o que eu plantei na minha família? Eu levei eles para um estado de adoração. Eu discipulei, eu orei, eu criei um ambiente para que eles estivessem no ambiente de paz? Não. Então, se eu não fiz a minha parte, eu não forneci o alimento para minha família, o que eu quero colher da minha família? Faz sentido para você? Então, escolha o alimento. Se você está desanimado, está frustrado, é na palavra. Jesus disse, eu sou a água, eu sou o pão da vida, eu sou da água da vida, quem beber de mim não terá mais sede. A busca na palavra não é só em momentos do culto, ou que nem agora no núcleo, ou quando você tem que preparar uma mensagem para alguém. Hoje a gente tem tanto material pronto, mas tanto material pronto, que mal vai para a Bíblia. É ou não é? É devocional em áudio, é vídeo, é TikTok, tem tudo. Aí faltou a palavra. Então, se você não se alimenta, você não consegue. Eu até falei para o rapaz, fica uma semana sem comer na sua casa, deitado na cama sem comer nada. Aí fala, vamos pegar agora aqui, vamos sair aí, vamos fazer a caminhada, vamos fazer a corrida, vamos encher uma laje lá. Eu não estou aguentando nem levantar daqui, irmão. Espiritualmente é a mesma coisa que acontece conosco. Então, escolha seus pensamentos, escolha suas palavras e escolha o seu alimento. São essas três coisas que você pode escolher, que depende de você, para vencer o desânimo e a frustração. Amém? Amém, então, Deus abençoe vocês por receber essa palavra. Quero chamar o nosso presbítero Joelmo aqui. E vamos passar para o nosso momento de oração. Vamos orar a Deus para a gente abandonar isso aqui, né?
já deu isso aqui já, né? Agradecendo a Deus, né, por essa palavra, que muitas vezes nós estamos desanimados, mas aí, olha só, mudança de pensamento, mudanças de atitude e plantar mais a palavra do Senhor, amém? Você recebe a palavra de Deus essa noite? Amém. Então fique de pé. Que a bênção do Senhor esteja contigo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e no futuro e eternamente para todos sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Vou fazer um desafio a você. Traz um visitante. Vamos começar a movimentar essa turma aí. Como o Paulo Ricardo falou, tem muita gente desanimada, gente. Mas nós precisamos, através do Espírito Santo, da Palavra de Deus, dizer: meu amigo, pandemia passou, Jesus é bom, você está vivo, vamos buscar o Senhor. Que tal? Convidar um vizinho, um parente, um amigo, chamar esse povo para a igreja. Vamos encher aí para glorificar o nome do Senhor, amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Amém.